Paz do Senhor, Igreja. Obrigado, Pastor Fábio. Espero que estejam todos bem com vocês. Que estejam em casa, saúde e paz também. Sem mais demora, se vocês tiverem o seu iPad, telefone, Bíblia, por favor, vamos abrir em dois textos, prepare já. Salmos 103, versículo 8 e Salmos 86, 15. Preparem esses dois textos que nós já vamos ter a leitura da palavra. Amém. Vou ler aqui neste telão. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e asaz, benigno. Vamos ler agora o 86:15, por favor. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Eu queria ler uma versão que eu achei bastante interessante para vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Que é Salmos 86:15 da Bíblia Viva, fala aqui: mas tu, Senhor, és o Deus que ama profundamente e perdoa mesmo quem não merece perdão. A sua paciência é grande, o seu amor é amor fiel e a sua verdade dura para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor, que o Senhor me use apenas como canal, Senhor, e que as nossas mentes, como o pastor Fábio orou aqui, estejam cativas aqui, ó Pai, neste lugar. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais e que acima de tudo o teu nome seja conhecido, anunciado e glorificado em nome de Jesus. Amém? Então o tema da nossa mensagem desta noite é a bondade de Deus. Eu cheguei a este tema porque mais ou menos uns 5 meses atrás, irmãos, eu estava a ver uma música no meu tempo devocional lá em casa, no meu quarto. A música em inglês chama-se Goodness of God. Em português, a bondade de Deus. E esse momento de a sós com Deus, através dessa música, me tocou profundamente e me despertou, acendeu em mim uma chama de conhecer mais dessa bondade. Após a oração e leitura da palavra diária, os frutos da sua bondade em nossas vidas são mais que evidentes. Há aquele ditado popular: só não vê quem não crê. Nesta noite eu queria relembrar aqueles que já conhecem. Sei que muitos irmãos já estão nesta caminhada com Cristo há muito tempo, mas com certeza há alguns que podem não estar entendendo, ou alguns estão lá em casa e ainda não estão percebendo, mas eu posso afirmar, irmãos, com toda a verdade e sem medo de errar, que o nosso Deus é bom em todo o tempo. O nosso Deus, a sua misericórdia dura para sempre, não tem fim. Como testemunho pessoal, na minha caminhada com Deus nos últimos quase 11 anos, eu posso afirmar, testemunho mesmo pessoal, quem me conhece sabe isso, eu tenho vivido debaixo da graça, da bondade do Senhor, não porque eu sou merecedor de alguma coisa, mas é porque Deus é bom, e ponto final. Então, nesta noite eu queria compartilhar, queria talvez trazer vários pensamentos aqui para que possamos aprender mais desta bondade que nós vamos falar nesta noite. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: Deus é um Deus de compaixão e de amor. Então, em Mateus, se quiseres colocar aí, por favor, Mateus capítulo 20, versículo 34, a Bíblia fala a passagem de 2 cegos. Jesus e os seus discípulos estavam saindo da cidade e estavam 2 cegos à beira do caminho. Havia uma necessidade ali. Havia multidão que repreendiam para que, na verdade, eles estavam clamando: Jesus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia fala que, no versículo 34, que quando ido, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a visão e foram seguindo. Após Jesus ter ouvido, ficado a saber o que tinha acontecido, a Bíblia fala sobre... Jesus teve pena, outra versão fala que Jesus teve compaixão dos cegos e tocou nos olhos deles. E no mesmo instante, imediatamente, eles puderam ver e então seguiram Jesus. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 14. Após Jesus ter ouvido que João Batista tinha sido decapitado, Jesus queria se ausentar para descansar, mas a multidão o seguia. E após sair do barco, Jesus via aquela multidão que o seguia. E o que é que Jesus teve? Um sentimento de compaixão e curou os doentes. Amém?
Deus é abundante em misericórdia e verdade. E Ele se importa com as nossas causas. Ele se importa com as nossas causas, irmãos. Eu não sei o que você está passando, tem passado, mas eu posso afirmar, você não está sozinho. Jesus está conosco, amém? Então, o seu coração é tão bondoso demais para nos deixar desamparados, amém? Salmos 27, versículo 10, fala que o salmista afirma que ainda que o pai e a mãe nos abandone, o Senhor cuidará de mim, amém? Então, é uma palavra reveladora da parte do Senhor de que você nunca está sozinho. A bondade, a graça, a misericórdia do Senhor está sempre conosco. A essência de Deus é o amor, pois a palavra de Deus diz que Deus é amor. Sendo assim, Ele precisa amar e de facto Ele ama, amém? Deus é amor em todo o tempo, Ele nos ama de uma forma tão graciosa, mesmo nós, na verdade a palavra fala que Ele nos amou primeiro, amém? Antes de o amar, Ele nos amou primeiro. Então, vamos ler o versículo agora. Vou deixar a frase para vocês, do Charles Spurgeon, diz que Deus deixa depressa a sua ira, mas nunca se arrepende do seu amor. Amém? Isaías, capítulo 54, versículo 10, na versão da Bíblia Viva que eu li outro versículo, fala que os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do amor eterno. A aliança de paz que eu fiz com vocês não pode ser quebrada, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Amém? Aqui, não sei se podes pôr por nós, faz favor, Isaías 54:10, só para eles terem uma noção da outra versão. Ainda que os montes se retiram, ainda que as colinas subam, o amor de Deus permanecerá para sempre. Amém? Em nossas vidas. Então, o nosso tema é a bondade de Deus. Segundo o primeiro ponto que nós estamos a falar um pouquinho, Deus é um Deus de compaixão e de amor. É um Deus que se importa com as nossas causas. É um Deus que está sempre presente em nossas vidas. O segundo ponto que eu queria falar com vocês, que compartilhar é Deus, Ele é sempre paciente. Amém? Vamos ler Salmos 86:15, por favor. Na minha versão fala o seguinte: mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. E aqui nesta passagem diz, és sempre paciente, bondoso e fiel. Amém? Então o nosso Deus, Ele é sempre paciente. Então a pergunta que eu queria deixar para vocês e para mim também, você acha que Deus tem sido muito paciente com vocês? Fazer uma dinâmica aqui. Quem é que é casado aqui? Levanta a mão. Quem é casado? Tem alguns casados aqui. Amém? Então, vou dar um exemplo bem básico. Quando a Priscila começou a aprender a andar de carro, quem foi o instrutor profissional? Quem foi? Fui eu. Parece que a gente já somos instrutores há 20 anos, na verdade. E aí, o que é que aconteceu? Você acha que foi fácil ou difícil? Eu falava, cuidado com a velocidade, trava o carro, vais muito perto do carro da frente, não cruzes a mão no volante. Imagina a paciência dela e a minha paciência. Irmãos, não é fácil, é verdade, vamos falar a verdade. Não é fácil. Então, só Deus dá causa para tamanha paciência. Quem tem filhos aqui, levanta a mão, por favor. Já tem muita gente. Então, quantas vezes lá em casa, às vezes eu tenho esse hábito de relembrar as minhas crianças abençoadas que estão ali, que quando vão à casa de banho, por favor, fechem a porta. Quando usam a casa de banho ou usam o banheiro, desligar a luz, dar a descarga. Ou seja, são pequenas coisas que, para lembrá-los que às vezes a gente está naqueles dias que é complicado, a paciência às vezes é complicada, para domínio próprio. A gente também lembra, cuidado, quando chegar a casa, não deixar tudo jogado no chão. E às vezes, guarda as coisas, ou seja, a Melissa está me ajudando. Ou seja, são pequenas coisas, mas porque nós somos humanos, nós somos limitados. E às vezes a paciência, para nós nos controlarmos essa paciência é complicado. Quantas vezes pecamos contra Deus e Ele nos perdoa? Quantas coisas da parte de Deus recebemos
e nem sequer agradecemos. Pelo contrário, às vezes até nós reclamamos. Quantas promessas fazemos a Ele e nem sempre a cumprimos. E Deus continua sempre paciente. Amém? Deus é sempre bom, Ele não muda, Ele não varia de posição. É o mesmo Deus que era no passado, é o mesmo Deus que é hoje. Ou seja, o seu amor é eterno, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? A libertação do povo de Israel do Egito é uma história muito clara de um Deus provedor e muito paciente. O mar se abriu e Deus fez com que eles estivessem em terra seca. E mesmo assim o povo continuava reclamando e Deus continuava paciente. Apesar daquele povo não entender os feitos maravilhosos de Deus, apesar daquele ser um povo que adorava outros deuses, Deus os livrou das mãos daqueles que os odiavam e os salvou dos seus inimigos. Mesmo disto ou daquilo que a gente possa acrescentar ou até falar, eu posso falar para vocês, Deus é sempre bom para nós. Amém? Então Ele não muda, o seu amor não tem fim. Max Lucado diz que a paciência é o tapete vermelho pela qual a graça de Deus chega até nós. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, se quiser colocar para nós, faz favor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a parte A do versículo diz que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Amém? É uma oportunidade. Deus está sendo paciente, Deus está falando, Deus está conversando, Deus está ministrando. Ele está sendo paciente. É uma oportunidade. Não é perdida, é para nós sermos salvos. Então nós estamos a falar no nosso tema sobre a bondade de Deus. Nós falamos o primeiro ponto. Alguém pode me ajudar aí? Amém? Todo mundo aqui? Deus é um Deus de compaixão e de amor. O segundo ponto, nós falamos que Deus é sempre paciente. E o terceiro ponto que eu queria falar para vocês, Deus é bondoso e fiel. Amém? O nosso Deus, irmãos, Ele é incomparável, é insubstituível. A sua bondade não tem fim. E Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Amém? E queria deixar bem rápido vários exemplos em que a bondade e a fidelidade de Deus é bem parente. Abraão e Sara eram avançados de idade. A própria Sara era estéril, ou seja, não podia ter filhos. Mas Deus deu Isaac a eles, o filho da promessa. Aqui eu vejo bondade e fidelidade de Deus. A Ana recebe o milagre de ter um filho e pôs o nome dele de Samuel e explicou: eu pedi esse filho a Deus, o Senhor. Bondade e fidelidade de Deus. O que dizer de Davi? Deus poupou a sua vida, mesmo quando ele adulterou com Batseba. Mesmo ele sendo responsável pela morte de Urias, ele colheu os frutos do seu pecado, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, ele teve consequências, ele realmente pecou, ele errou, mas ele recebeu as consequências do seu pecado. Mas pela bondade, fidelidade e misericórdia de Deus, Davi não morreu e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Amém? Ele merecia a morte, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, poupou a vida de Davi e ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus é tão gracioso, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, Ele sempre está ali, dando uma segunda oportunidade para nós nos arrependermos e nos lançarmos totalmente a nossa vida diante dEle. Amém? O que dizer de quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, lá em Marcos 5,42? Bondade e fidelidade de Deus. O que dizer quando Jesus Cristo ressuscitou Lázaro? Mesmo Marta dizendo: Senhor, já são 4 dias, está cheirando mal, não vale a pena. E ele recebe, ele foi sepultado. Bondade e fidelidade de Deus. O que dizer de Pedro? Mesmo depois de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus perdoa e restaura Pedro. Ele recebe a missão de ser pastor de ovelhas do rebanho de Deus. Bondade e fidelidade de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus vai lá,
restaura, cura, perdoa e envia, dá uma missão para ele ser pastor de ovelhas do rebanho de Deus. O que dizer da conversão de Saulo para Paulo? De um homem mau, sem escrúpulos, que foi transformado em um apóstolo de Cristo. Bondade e fidelidade de Deus. Amém? Um homem que perseguiria a igreja, um homem que realmente matava cristãos, um homem que realmente não estava aí para brincadeira. E Jesus teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Ele foi curado, foi liberto e ele foi um dos apóstolos, talvez um dos maiores apóstolos de Cristo. Bondade e fidelidade de Deus. O que dizer de você e eu, antes pecadores, condenados e hoje chamados de filhos e salvos por Cristo Jesus. Amém? O que dizer de nós? Nós temos a nossa própria história com Deus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados da sua presença. Nós estávamos mergulhados no pecado. E o que é que Deus faz? Nos chama para a sua maravilhosa luz. E hoje nós somos chamados de filhos. Por quê? Porque Cristo se entregou lá na cruz por mim e por você. Jesus. Irmãos, eu queria ler o texto, João 3,16. É um texto que a gente já sabe de cor e salteado, mas tem tudo a ver com o que nós estamos a falar nesta noite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo mundo que nele crê não pareça, mas tenha vida eterna. O maior amor, a maior bondade e fidelidade demonstrada por nós se resume neste versículo que está aqui. Amém? A maior bondade, a maior misericórdia, a maior graça foi quando Deus enviou o seu único Filho, se doou, ele lá na cruz se entregou para que eu e você pudéssemos ter uma vida eterna. Às vezes, irmãos, nós somos tão falhos, tão limitados. Eu também, às vezes a gente, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente se esquece daquilo que Deus tem feito na nossa vida. E às vezes o que Deus fala comigo, eu paro para pensar e olho para trás a minha trajetória com Deus, o que Deus tem feito na minha vida. Aí eu assim, quando você vai abrir a boca talvez para reclamar ou falar alguma coisa, diz, não, Deus é bom demais. Tudo o que vem agora é lucro. Deus já me curou, Deus já me libertou, Deus já me salvou, Deus já escreveu o meu nome no livro da vida, Deus me deu a oportunidade de ajudar pessoas, Deus me deu uma família maravilhosa, uma esposa fora de série, uns filhos abençoados, com muitos problemas, com muitas coisas que enfrentamos juntos e vamos enfrentar, mas a graça, a bondade de Deus está conosco em todo o tempo. Então, irmãos, não tema, não se desespere, não olhe para Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Com Cristo nós podemos vencer todas as coisas. Amém? O nosso Deus é forte. Jesus se entregou por amor a mim e a você, para que tivéssemos a vida eterna com Ele. Quero concluir lembrando os irmãos que Deus é um Deus de compaixão e de amor. Ele é um Deus que é sempre, não é de vez em quando. A gente às vezes perde a paciência rapidamente, às vezes a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente já pensa outra, a gente muda muito facilmente às vezes, mas Deus nunca muda, o seu amor é sempre igual, a sua bondade é imaginável, é inigualável, ou seja, Deus está sempre conosco, e Ele é sempre bondoso e fiel. Quanto Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. Eu sei que há guerra na Ucrânia, eu sei que há crise no mundo, eu sei que há muitos desafios que nós estamos enfrentando aqui neste mundo. Em Jersey, nós não vamos tapar o sol com a peneira, mas a realidade é essa. O nosso Deus tem nos sustentado, como a Joana falou no início. Ele tem nos orientado, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos dado livramentos, Ele tem abrido portas, Ele tem fechado portas, Ele tem curado, Ele tem feito grandes coisas. E às vezes a gente se foca nas coisas só ruins, nas coisas más, nas coisas que nós esperamos. E o que é que Deus tem feito até agora na nossa vida? Então que o nosso coração possa pular de alegria e a nossa mente possa se abrir mesmo para este Deus poderoso. Assim como Deus falou comigo lá no quarto, através de uma música, irmãos, há 5 meses atrás. Essa coisa foi uma experiência tão pessoal, tão grande, que essa música rodava em casa a força toda. Era em inglês, era português, as crianças já sabem a versão em inglês de cor e salteada, e em português também.
Mas é tão bom viver na presença do Senhor, sabendo que através de uma música Deus fala, Deus nos desperta, nos acende em nós uma chama, nos acorda para que possamos enxergar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é fiel, o quanto que Ele é um Deus presente. Como lá lemos em Salmos 27, irmãos, nós temos as nossas famílias muitas vezes distantes, muitas das vezes não tão presentes como nós gostaríamos, mas nós temos o nosso Deus, o nosso Pai eterno, Ele está sempre conosco. Amém? Então, se você se não se importar, por favor, vamos fechar os nossos olhos, vamos ter um período de oração, se colocar aquela música, talvez o pastor Fábio preparou, e vamos, nesta noite, agradecer e reconhecer aquilo que Deus tem feito na nossa vida. A sua bondade não tem fim e a sua misericórdia jamais estarão fim, Senhor. Pai, eu quero entrar em oração junto com os meus irmãos aqui nesta noite. Pai, eu quero te louvar porque o Senhor é bom. Quero te louvar porque o Senhor falou comigo e a bondade de Deus está aqui entre nós. E quero te louvar porque o Senhor é um Deus compassivo, um Deus que se importa com as nossas vidas. E o Senhor é um Deus de amor que nos ama profundamente, ao ponto que enviou Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Pai, para pagar, Pai, a nossa dívida, a nossa conta lá na cruz, e a nossa vida fosse transformada, restaurada, curada, liberta e salva em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo porque se nós chegamos aqui não é por nosso mérito, não é porque nós somos merecedores de alguma coisa, mas é porque o Senhor é bom, Pai, e a sua bondade não tem fim. Pai, eu quero orar, Pai, porque o Senhor é um Deus paciente. Senhor, quanto o Senhor é paciente. Muitas vezes, humanamente falando, Pai, nós perdemos, Pai, a paciência muitas facilmente com coisas pequenas. Mas o Senhor, Pai, olha para nós, Pai, com tamanho amor, Pai. E o Senhor sempre nos dá uma segunda oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de nós arrependermos da vida errada e viver uma vida de santidade que alegra o coração de Deus, que faz toda a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, para onde andarmos, Pai. A graça do Senhor está sempre presente em nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero te louvar, Pai, porque o Senhor também é bondoso e fiel. Como o Senhor é fiel, Senhor. A sua fidelidade, Pai, é incomparável, Pai. A palavra fala mesmo que nós possamos ou sejamos infiéis, o Senhor continua fiel, Pai. O Senhor é aquele que, em nome de Jesus, Pai, não muda, não varia de posição, não varia, Senhor, se é no Brasil, se é na Madeira, se é em Jersey, Senhor. O Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre presente em nossas vidas, Pai. E desperta-nos, Pai, nesta noite, para vermos, para vivermos, Pai, e para falarmos deste Deus grandioso, poderoso, Pai, de compaixão, de amor, Pai, e de fidelidade, Senhor. Senhor, nós queremos nos render em adoração nesta noite, sabendo, Senhor, que há muita coisa boa por vir da parte do Senhor. Nós teremos, Pai, dificuldades, nós teremos as nossas lutas, nós teremos, Pai, muita coisa pela frente. Pai, mas a verdade, Pai, tem que ser revelada e tem sido revelada através das Escrituras. O Senhor estará sempre conosco. O Senhor estará sempre nos ajudando, estendendo a mão, Pai, nos levantando, Senhor, e para que nós possamos andar, Senhor, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, andar mais uma milha, Senhor. Jesus, muito obrigado. Te agradeço pela família abençoada que o Senhor me deu, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, na minha casa, no meu ministério, Senhor, nesta igreja abençoada, Senhor, nesta ilha que o Senhor nos plantou neste lugar. Senhor, nós não viemos por acaso aqui, nós não caímos de paraquedas aqui em Jersey. E nós estamos aqui com um propósito. E esse propósito, Pai, é de anunciar o Evangelho, Senhor. É de, Senhor, Pai, passar a mensagem da cruz, Pai. É partilhar as boas novas de salvação, Senhor. E darmos bom testemunho, Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. E quanto o Senhor é bom em nossas vidas, Senhor. Pai, muito obrigado por esta palavra, pela oportunidade que o Senhor me deu de partilhar, Senhor, em nome de Jesus, os meus irmãos nesta noite. E aqueles que estão connosco ouvindo, que eles sejam também tocados e abençoados pela graça e a misericórdia do Senhor.
que, em nome de Jesus, Pai, possamos seguir em frente, não olhando para trás, Senhor, mas o nosso alvo é Cristo, Senhor. É Ele, Pai, toda a honra, toda a glória, toda a adoração pertence ao Senhor e para o Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, Pai. Deus abençoe, muito obrigado. Pastor Fábio, por favor.